Bom, retorno dos trabalhos no Congresso depois do recesso parlamentar e agora vem um esforço concentrado. Dezenas de medidas provisórias próximas de perder a validade devem ser analisadas nesta primeira semana de agosto para que os parlamentares possam se dedicar depois às campanhas eleitorais. E temos aqui um convidado, o deputado federal Thiago Mitrô, do Partido Novo de Minas Gerais. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco nesta edição do Jornal da Manhã. E eu já começo perguntando, o senhor acha que nessa semana já todos os parlamentares deveriam estar presentes ao Congresso Nacional, porque muitas das sessões, ou quase todas, serão remotas, não é? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Thiago. Bom dia a você, Adriana, Diogo e Mota. Prazer estar aqui na Jovem Pan falando com vocês, com todos os ouvintes. Olha, Thiago, o que a gente mais critica em relação ao que está acontecendo na semana é a completa falta de previsibilidade em relação ao trabalho da Câmara, né? Até sexta-feira da semana passada, nós acreditávamos e havia sido informado formalmente que nós teríamos sessões presenciais aqui no Congresso de segunda até sexta-feira. Na sexta-feira mudou a regra e nós teríamos sessões virtuais na segunda e quinta e sexta-feira, e terça e quarta-feira nós teríamos sessões obrigatoriamente presenciais. E ontem mudou para que a semana inteira seja remota, né? Então, é algo que nós criticamos bastante. Obviamente, entendemos que nesse período eleitoral alguma mudança na rotina da Câmara aconteceria. Agora, essas mudanças não podem ser de uma hora para outra, sessões convocadas e de uma hora para outra ali alteradas para o ambiente 100% virtual, porque prejudique muito, né, a previsibilidade que os parlamentares precisam ter para poder aprofundar nos estudos de cada uma das matérias e encarar adequadamente aqui a pauta do plenário. Então, infelizmente, o que nós devemos ter essa semana aqui em Brasília é um quórum muito baixo, mesmo que seja virtual, né? As pessoas que vão estar aqui, os parlamentares que estarão presencialmente, vão ser muito poucos, e as comissões que deveriam também funcionar, no nosso entendimento, mal vão ter quórum ali para funcionar, porque a questão da votação virtual é que hoje se permite que você marque presença e registre o seu voto virtualmente, mas você não possa falar virtualmente, como acontecia na pandemia. Então, as comissões onde os parlamentares precisam falar mais para debater os projetos, só poderão falar aqueles que estiverem presencialmente aqui em Brasília, o que prejudica e muito o processo adequado aí de debate de cada uma das matérias. Deputado, na sequência, pergunta de Roberto Mota. Bom dia, deputado. Essa semana foi publicado nas redes um vídeo que mostra o Fernando Haddad comentando sobre uma reunião que ele teria tido com Jorge Soros, da qual teria participado também a FHC, e que tratava do apoio da Open Society, que é a fundação do Soros, à pauta de descriminalização do tráfico de drogas. Outro dia a gente também entrevistou aqui um representante da ONG Sou da Paz, que também recebeu $600 mil da Open Society. Eu queria a sua opinião sobre a interferência de indivíduos e entidades estrangeiras em um assunto tão crítico para o Brasil quanto o tráfico de drogas. Olha, Mota, confesso que eu não tenho acompanhado a agenda de Fernando Haddad recentemente. O que ele fez ou deixou de fazer, confesso que não é algo ali que me toca neste momento. Agora, acho que é natural, nós temos desde organizações mais conservadoras internacionais que financiam aqui no Brasil congressos conservadores e vão ter também organizações com outros vieses buscando trazer visibilidade a temas que eles acham importantes. Eu acho que o que eu acredito é uma sociedade livre que possa ali se mobilizar para debater os temas que elas acreditem que têm interesse. Obviamente não estamos falando aqui pela informação que você me passou, porque eu desconhecia até esse momento, não estamos falando aqui de interferência em processo eleitoral por uma entidade externa, não estamos falando de interferência em votações do Congresso. Pela informação que você me trouxe, é uma organização que está promovendo um debate de um tema que é importante para ela. Eu acho que todas as organizações, independente de qual é o tema que elas defendem, devem ser livres para poder disseminar suas ideias e convencer a sociedade de apoiar ou não essas ideias. A pergunta agora de Diogo Schelp. Deputado, além da votação das MPs que precisam ser avaliadas, analisadas antes que caduquem, o senhor acredita que pode haver a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro, que é outro tema que deve ser colocado em votação, a derrubada do veto à Lei de Segurança Nacional, aquela revogação da Lei de Segurança Nacional que instituiu aí
outros crimes ao Estado Democrático de Direito, e que no veto que ele deu, o que ele fez, ele derrubou, por exemplo, a questão das fake news, da divulgação de fake news e da proibição de manifestações pacíficas. Como que deve ser avaliado esse tema? Olha, Diogo, até o momento não há previsão de sessão do Congresso, né? Nós tivemos uma última sessão do Congresso na segunda semana de julho, a semana que antecedeu o recesso. A informação que teve naquele momento foi de que nós não teríamos outra sessão do Congresso antes ali das eleições. Os vetos são analisados nas sessões conjuntas do Congresso, né, onde ali você tem o presidente do Senado conduzindo os trabalhos da Câmara e do Senado. Hoje nós temos, assim como ontem, teremos ao longo da semana sessões previstas apenas da Câmara dos Deputados. Então, por enquanto, não há previsão de votação desses vetos. Esses vetos, muito possivelmente, vão ficar ali para depois das eleições. O deputado Felipe Dávila foi confirmado como candidato à presidência da República pelo Novo e o senhor como vice da chapa. Como vê, qual a expectativa para essa participação da terceira via nessas eleições e como o senhor acompanha essas discussões com relação a dúvidas relacionadas às urnas e também a um suposto ativismo judicial por parte do Supremo? Olha, Adriana, a gente confirmou a nossa candidatura no último sábado, na Convenção do Novo, que aconteceu em São Paulo. O que a gente vê hoje é um cenário onde os líderes da pesquisa são altamente rejeitados pela população. Em boa parte das pesquisas, o Bolsonaro, inclusive, aparece com rejeição de mais de 50% dos brasileiros, o que indica ali probabilidade baixíssima de vitória de Jair Bolsonaro. E nós não podemos deixar correr a volta do PT, a volta de Lula, que nunca foi inocentado, isso é sempre importante dizer. Ele teve os seus processos anulados, mas jamais foi inocentado ali dos crimes dos quais foi condenado anteriormente, e seria uma completa desmoralização do Brasil a volta de um político corrupto ao poder. Então é por isso que o Novo lançou a candidatura do Felipe Dávila, onde eu tenho aí o prazer de acompanhá-lo como pré-candidato a vice-presidente, para que a gente possa oferecer uma alternativa a esses dois nomes que o brasileiro já demonstrou que não quer. É sempre bom lembrar, tem uma frase da Hannah Arendt, que quando nós escolhemos o mal menor, muitas vezes esquecemos que estamos ainda assim escolhendo o mal. E nós não podemos escolher o mal menor nessa eleição. A gente tem que mostrar à população brasileira, e é esse o papel que o Dávila e eu temos nessa eleição, de que nós temos uma alternativa, nós temos a melhor alternativa para vencer essa polarização extrema que vivemos aqui no Brasil, assim como mostramos há 4 anos atrás em Minas Gerais, onde todos davam como certo um segundo turno entre o PT e o PSDB, e Romeu Zema, quando teve a oportunidade de mostrar à população que havia uma alternativa muito melhor a esses dois polos, venceu a eleição com uma ampla margem. Então é esse o trabalho, o nosso objetivo ao longo dessas eleições. Em relação aos questionamentos do sistema eleitoral, eles estão sendo criados como mero fato político, para caso aconteça o mais provável, que é Bolsonaro perder as eleições. Ele já está criando a narrativa que vai ser a justificativa que ele vai usar, ao invés de colocar a culpa da sua derrota na sua própria incompetência, ele vai colocar a culpa da derrota no sistema eletrônico. Acho completamente fora de propósito essa narrativa que está sendo criada, ainda que eu acredite que todo sistema eleitoral pode e deve ter aprimoramentos. Deputado Thiago Mitrô, do Novo de Minas, muito obrigado pela entrevista, bom trabalho. Eu que agradeço, um bom dia a vocês e todos os ouvintes aqui da Jovem Pan.